Esse vídeo é uma produção técnica que faz parte dos compromissos do edital de professores bolsistas do Programa Pesquisa, Produtividade, Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora. É destinado aos alunos do curso de Psicologia e profissionais com interesse em melhorar seu status de informações sobre o uso de terapias combinadas e ferramentas complementares no tratamento de indivíduos com transtorno do espectro autista. O vídeo apresenta uma entrevista com as participações de alunos, o professor responsável e a profissional entrevistada, Rosa Kelma da Silva Carneiro, que é musicoterapeuta, mestre em educação, analista do comportamento e coordenadora dos programas ABA e Denver em uma clínica de reabilitação de indivíduos com transtorno do espectro autista em Niterói, Rio de Janeiro. Então, meu nome é Rustem Carvalho, eu sou professor da Universidade Estácio de Sá, aqui de Niterói, e estou aqui com os alunos de iniciação científica, que me acompanham desde o período passado, e a gente se organizou e elaboramos 2 projetos de pesquisa que acabaram sendo contemplados. Um deles está terminando agora, que é um projeto que foi contemplado pelo edital de pesquisa, produtividade, desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora 2025. E aqui também tenho a Rosa Kelma Carneiro, que é analista do comportamento, também a nossa aluna lá da Estácio de Sá, e proprietária da clínica Reabiliarte. Aí. E a gente então veio aqui produzir esse vídeo que faz parte das exigências ou do compromisso aí desse edital, né? Como resposta a esse edital, além do trabalho científico que a gente desenvolveu com o tema uso de terapias combinadas no tratamento do TEA. E então tem esse vídeo que a gente espera, através de uma entrevista, através aqui da nossa conversa, trazer informações importantes que contribuam para a formação dos alunos, que sejam informações que os motivem, né, ainda mais aqueles alunos que têm a intenção de trabalhar com reabilitação, e além disso também contribuir para profissionais que já atuam, né, de modo que estão aí em busca, né, de melhor qualidade de vida, de bem-estar de indivíduos com TEA. Então, Rosa Kelma, ela vai se apresentar melhor, né? Prazer, muito obrigada pela oportunidade, para todos vocês. Obrigada, professor Rustem. A minha trajetória no TEA é uma trajetória muito antiga, né? A minha primeira graduação foi em musicoterapia. Eu tinha 16 anos quando entrei na faculdade, 200 anos atrás, no passado. E eu me formei em 91, então em dezembro eu completo 34 anos de formada em musicoterapia. E sempre eu trabalhei com a criança com neurodivergência. E aí, logo depois, eu fui estudando mais, fiz minha especialização em educação especial, na época era educação especial e inclusiva, e depois eu emendei no mestrado em educação, tudo pela UF. E aí, a demanda da clínica com a criança com neurodivergência foi me provocando a voltar à formação, né? Então, eu fui fazer comecei com o curso de assistente terapêutico, né? Online mesmo, me reencontrei com a ABA, porque a primeira formação que eu fiz com a ABA foi lá na Paz, São Paulo, em 1992, e era um outro ABA do que nós estamos hoje aqui falando. E aí eu fui seguindo, fui fazer a pós em TEA, né, na análise do comportamento aplicada, aí fui fazendo a formação também no Denver, conheci o pessoal lá do Instituto Farol, em Florianópolis, que me deram a mão para atender, né, para conhecer o Denver, para atender. Depois eu fui fazer a formação também no Instituto Mind, que é onde tem a chancela da titulação, né, da formação.
E de 2020 para cá, de 2 salas, hoje nós já somos 6 salas comerciais aqui, são mais de 20 espaços de atendimento e nós hoje temos uma equipe completa para o atendimento do TEA. Nós temos terapia ocupacional com integração sensorial, terapia ocupacional na modalidade sensório-motora, nós temos fonoaudiologia com as especificidades que exige, né, o prompt, a comunicação aumentativa, né, ampliada, né, que é com os cards. Nós temos a especialização em linguagem, fonos com especializações de linguagem. Nós temos a musicoterapia, os 3 musicoterapeutas que trabalham com análise do comportamento aplicada, tem informação. Nós temos vários psicólogas, né, são todas mulheres, todas com formação tanto no Denver quanto no ABA. A nossa pegada da clínica é uma pegada comportamental, né, muito focada no TCC. E temos também fisioterapia, psicomotricidade, psicopedagogia. Estou esquecendo alguma coisa? Fisioterapia respiratória e motora. Bom, acho que eu não esqueci nada, não. Mas assim, adentrando um pouco na realidade da clínica, no dia a dia, Isso. Eu acho importante a gente aqui saber um ponto crucial para estabelecer, para se chegar a um plano de intervenção, é uma boa avaliação psicológica. Você já recebe, faz, Como é que a criança chega para a gente, né? O paciente chega para a gente, o cliente chega para a gente? Ele já vem encaminhado ou via operadora de saúde ou pelo médico. E ele já chega com o diagnóstico feito, com o médico já sugerindo as intervenções. Então, quando a criança chega aqui, então, mesmo ali com uma avaliação, a gente encaminha, vocês ainda fazem uma... a gente está sempre reavaliando a criança. A gente recebe, inicialmente a gente recebe aquela criança, normalmente assim, a gente é muito obediente, né? Se o médico fala assim pra gente, a gente tem a noção de que quem manda no Brasil, quem manda na reabilitação ainda é o médico. Né? Então, se ele vai mandar fazer 3 horas por semana de terapia ocupacional, nós vamos atender 3 horas por semana. Se ele manda 3 horas de físio, então 2 vezes de físio, 2 vezes de psicomotricidade, a gente vai obedecer literalmente aquele pedido médico. A gente não entra em desobediência. E aí, cada setor vai fazendo anamnese com aquela criança. E aí a gente vai falando. Você falou que as crianças chegam aqui já com uma diagnóstico, com laudo. E vocês vão atendendo, né, o que foi ali já sugerido pelo médico, né? Isso, e aí a gente vai fazendo a avaliação, cada setor faz a sua avaliação e reavalia, né, de 6 em 6 meses a gente tem por praxe. Vocês começam a fazer seguindo exatamente se o médico E aí, quando a gente acha que tem alguma coisa divergente entre a necessidade daquela criança com o laudo médico, a gente conversa com o médico, vê o que o médico acha. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu aqui semana passada. Veio uma criança com a sugestão de fisioterapia 1 vez por semana. Um menino com TEA de nível suporte 3, não verbal ainda, e ele não conseguia parar quieto. Aí todo mundo, normalmente quando você pega uma criança dessa, a leitura que você faz é o quê? Comportamental, vamos fazer a intervenção comportamental. Só que o menino é tão hipotônico que ele não consegue ficar parado, ele não consegue sustentar a postura dele por questões da hipotonia. E aí a gente conversando com o médico, aí o médico mesmo entendeu, a fisioterapeuta entrou em contato com ele, a gente conversou, fizemos uma reunião, uma discussão de caso, né, com ele, e aí ele concordou e é uma criança que hoje está fazendo 3 vezes por semana. Aí, por exemplo, tem uma criança que terminou o Denver, né, que o Denver é só até 5 anos, e a médica queria que ele fosse pro ABA. E era uma criança que a gente entendia que não precisava mais de intensivo. Precisava de vida, precisava fazer futebol, natação, queimado na escola, vai fazer robótica, e seria acompanhado pela psicóloga no TCC 2 vezes por semana, era mais do que o suficiente. Não tinha mais aquela necessidade de 30 horas por semana.
Era uma criança que não precisava migrar para o ABA, ele já tá como técnico de suporte 1. E aí a gente sentou, nós conversamos com a médica, mostramos para ela a necessidade, que não haveria necessidade daquela criança migrar para o ABA. Era uma criança com nível de suporte 1, sendo acompanhada 2 vezes pela psicologia e a família enriquecendo as experiências dessa criança com essas atividades extracurriculares, a criança ia voar, como voou. Hoje está aqui, faz 1 vez por semana terapia ocupacional, 1 vez por semana de físio, 1 vez por semana de fono, 2 vezes psicologia e acabou. Ao longo aí, entendi, tem essa complexidade, né? Essa heterogeneidade de sintomas, comorbidades e tudo mais, o que exige muita flexibilidade, né? E percepção ali do que é necessário, qual terapia é mais adequada, que é mais adequada, quais combinações podem ser utilizadas, inclusive através de outras atividades Sim. que fogem no espaço da clínica. Entendi isso aí. Agora, nessa elaboração, faz a elaboração de um plano, vai fazendo ali as terapias, e essa reavaliação, ela é feita, tem algum instrumento especial? Sim, cada setor faz seu instrumento. No intensivo, nós usamos o checklist para o Denver e o WAFLS para o ABA. Por que a gente optou pelo WAFLS? A gente acha que esse é um instrumento de avaliação, né? Hoje a gente está usando até o WAFLS TR, né? Mais completo, que vai avaliar as habilidades que um sujeito precisa, desde uma idade menor, com 6, 7 anos, até a idade adulta, né? E você vai pegando os cadernos que você precisa avaliar nas habilidades e coloca. O que eu sempre falo com todos os supervisores, com os assistentes terapêuticos, com os médicos também, é que o sujeito não é um número. Não dá para aprisionar aquele sujeito num número. Ele não é uma curva, ele é um sujeito. Então, quando a gente avalia uma habilidade dele, a gente tem que avaliar o que ele mais gosta para poder trabalhar com ele. E isso, esse desejo dele, ele tem que ser visto. Ah, mas é um hiperfoco. Ok, mas a gente pode fazer com que esse hiperfoco comece a ser funcional. E aí, enquanto a gente vai fazendo esse hiperfoco dele ser funcional, a gente vai dando repertório de outras coisas para ele. E aí não precisa ficar só naquela Peppa Pig, entendeu? Vai conhecer outras coisas, vai conhecer a Patrulha Canina, vai conhecer outras brincadeiras, vai brincar de boliche, vai brincar de peteca, vai à praia, comer areia, levar soca de onda do mar. Ele precisa de vida, né? E quando a gente trabalha com intensivo, essa vida tem que entrar. Porque eu não quero um robozinho. Aí precisa de 30 horas de estimulação? Precisa. Muitos precisam de 30 horas de estimulação. Só que essa estimulação, ela pode ser feita de uma forma diferente. Ela não precisa daquele jeito, né? Que a gente vê muitas clínicas trabalham assim, muitas pessoas trabalham assim, né? Com aquelas tentativas discretas de aproximação, né? Que a gente chama de DTT. E faz igual. Você não precisa fazer assim. Você pode testar aquela habilidade, por exemplo. Ele está trabalhando para que ele siga 2 instruções. Você pode trabalhar seguir 2 instruções fazendo uma receita de bolo. E aí você vai testando. Eu quero ver a pinça, o movimento de pinça, né? Normalmente, toda a parte de motricidade fina do intensivo, ela é chefiada pela Val, que é terapeuta ocupacional, né? E ela vai fazendo todas as orientações, né? Porque quando a gente vai fazer uma avaliação no intensivo, a criança, a gente tem por hábito de passar por todos os setores e avaliar aquela criança junto com o especialista que atende ela. Então, por exemplo, se eu estou avaliando as habilidades escolares, eu vou ver aqui na clínica com o psicopedagogo que acompanha aquela criança, mas eu também vou à escola. Eu preciso que a escola dele também responda, né? Também me traga contribuições, né? Não tem como, a gente não precisa dar conta de tudo. Acho que quando a gente começa a aprender isso na vida, né? E é difícil como que vai, né? A gente sabe que quanto mais tempo ali se dedicando à terapia, melhores resultados são alcançados. Agora, não dá para ele ficar dentro de um espaço de uma clínica, e é caro. E assim,
A gente precisa... Eu acho que hoje o nosso maior desafio enquanto sujeitos políticos é brigar com os planos de saúde para que eles entendam que os intensivos precisam ser feitos nos ambientes naturais da criança. Né? Que a criança precisa estar na casa dela para receber o intensivo. Por quê? Porque ela tem que generalizar aquele ganho. Ele só vai generalizar quando ele fizer na casa, na escola, no parquinho, no plaza. E é assim que generaliza. Ah, mas precisa ser com assistente terapêutico o tempo todo? Não, claro que não. Num domingo, estou almoçando num restaurante com a família, vai estar com a família dele vai poder sinalizar, né? O que você quer falar, né? Fala direitinho, vamos falar, como é que você quer falar? Eu quero... A família vai aprendendo também a estimular de uma forma adequada. Você tocou numa coisa interessante. Então, trazer para a rotina, trazer para o cotidiano dessa criança também um pouco da terapia. Agora, isso exige um treinamento. Treinamento dos pais. Primeiro, dos pais. A gente precisa saber... E disponibilidade de tempo. E todo mundo trabalhando, os pais e as crianças, né? É difícil. Desculpa. Não só disponibilidade de tempo, a disponibilidade interna desse pai. Ninguém sonha ter um filho com neurodivergência. Não é fácil. Ir para a praia com uma criança com neurodivergência é uma operação de guerra. Ir para uma festinha de aniversário é uma operação de guerra. Então a gente tem que colocar um pouco de vez em quando o sapato do pai para poder entender que não é fácil. A gente tem que sair daquele lugar que o profissional de saúde tem muito de chegar e falar: a família ou superprotege ou rejeita. A gente tem que sair desse papel. A gente não pode correr. Isso é um exercício diário na formação, na ação da gente. A família é a família. A família sabe a dor do que é de não poder morrer antes do seu filho. Isso não é fácil, gente. Isso não é fácil. Então, quando você vai trabalhar a educação parental, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça: você não quer que o pai seja terapeuta. Porque se o pai virar terapeuta, quem vai ser pai? Né? O pai, ele vai ter que ser pai daquela criança com TEA. Vai ter que educar, colocar limite, fazer as gestões que precisem fazer. O que vai ser diferente nessa educação parental? É mostrar que, às vezes, você tem que dizer não e sustentar esse não, por mais do que doa. E não pode ceder hora nenhuma, porque senão, mesmo quando ele tiver, Rosa, eu preciso manter um não quando já bater na cabeça da parede, você vai precisar manter um não, mesmo ele batendo na cabeça na parede. Você pode fazer, colocar um emborrachado na parede, botar uma almofada, fingir que você não está vendo e colocar, proteger aquela cabeça para ele não se machucar gravemente. Mas você não pode ceder, para ele não subir topologia de crise. Você vai ter que brincar com ele, levando o brinquedo mais na altura do olho. Olha, que legal! Por quê? Você quer que ele estabeleça contato visual com você. Você vai ensinar esse pai como brincar de forma responsiva com esse filho. De uma forma geral, isso é o maior desafio na reabilitação. Então, deixa só aqui, então tem as terapias, né, envolvendo diferentes profissões, diferentes profissionais. E aí é quando você fala, né, ABA, então aplicado pelo psicólogo, pode ser aplicado pelo psicólogo. Denver. Aí você fala de treinamento parental. Quem existe protocolo para isso? Não existe. Até existem protocolos de treinamento parentais. Só que aí vem o fato de eu ter 34 anos de formata. E eu, particularmente, não gosto de nenhum dos treinamentos parentais que estão protocolados. Por quê? Porque eles robotizam os pais, eles engessam os pais. Pelo menos os que eu tive contato, pode ser que esteja até lançado no mercado algum outro que seja satisfatório, eu não conheça, né? Claro. Mas os que eu tive contato, eu acho que todos eles engessam muito a relação do pai com o filho. E todos eles acabam forçando o pai a ser um terapeuta. E não é isso o treinamento parental.
Não é? Da mesma forma que meu marido, que é dentista, ele teve dificuldade de brincar com meu filho quando ele tinha até os seus 2 anos, ele tinha muita dificuldade, ele não sabia como brincar. Porque não era a praia dele, eu sabia como brincar porque eu fazia isso já há 300 anos. Mas ele não sabia. Ele não sabia como brincar com o bebê. Eu fico vendo agora, nós temos 2 sobrinhos, netos gêmeos, e enquanto eu sento no chão, brinco, ele fica de longe, dando tchauzinho, jogando beijinho, brincando de esconder, porque ele não sabe como fazer. Nem todo mundo sabe como brincar. Então, talvez esse seja o nosso primeiro desafio, ensinar os pais a brincarem. E aí é uma coisa importante de fazer com que esse pai resgate a infância dele. O que você gostava de brincar quando você era criança? Eu brincava de base 4, que é aquela coisa de você colocar, né? Bom, base 4 não vai ser uma brincadeira legal com o seu filho, porque ele não vai entender a regra, é uma regra muito complexa. O que mais que você brincava? Gostava de pique-esconde. Pique-esconde é uma coisa legal, pique-esconde ele é importante para a criança, é uma das brincadeiras mais importantes na formação, né, do desenvolvimento do sujeito, né? Então vamos brincar de pique-esconde. Você vai brincar de pique-esconde com seu filho. E aí entender que, como da mesma forma que uma criança típica, ela vai começar a brincar de pique-esconde, escondendo o rostinho, achando que está tudo escondido, né? O que vai acontecer com a criança com neurodivergência é que ela vai passar por essas mesmas fases durante mais tempo. Então, uma criança com 6 anos, que tem um desenvolvimento típico, ela vai saber que ela tem que se esconder toda. A criança com neurodivergência não vai saber. Só que você tem que ensinar essa malandragem para a criança com TEA, né, para sua criança. Por quê? Porque na escola, se ele só esconder o rosto, ele vai toda hora estar no pique. Então você tem que ensinar o pai a ter esse jogo de cintura e a criança também. Mas você vai ensinar esse tem a partir das experiências que ele teve. Se é um pai que sempre foi rígido, né? Por exemplo, tem pai aqui que tem a formação militar, né? Teve a formação militar. É muito pouco provável que esse pai que tem a formação militar consiga brincar de Barbie com a sua filha, típica ou atípica, porque é difícil para ele. Não faz parte do repertório de brincadeira deles. Mas quais outras brincadeiras que ele brincava com as irmãs? Ou que ele via as amigas brincarem? Ele pode ser o motorista da ambulância, da brincadeira de casinha. Então vamos fazer isso, né? Vamos, a partir dessa vivência dele. Porque o que acontece com os pais, às vezes os pais ficam tão inseguros por conta das demandas que nós, profissionais de saúde, damos para os pais, que ele acha que não sabe fazer nada. Que tudo que ele faz está errado. E não pode ser assim. Agora, essa orientação, essa educação, esse treinamento, quem faz isso? Qual é o profissional? Todo mundo faz isso. Todos eles. Todos Aqui eles tem fazem. Fonoaudiólogo, todo mundo faz. Sempre tem um momento. Fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional. Enfim, você já disse quais as profissões aqui em busca de um tratamento integrado. Todo mundo faz isso. Então, dentro da psicologia, então, o ABA é aplicado. Você falou do CAA. O CAA, quem aplica é a Fono. Quem faz as pranchas de comunicação alternativa. Mas esse comunicador, ele roda por todos os setores. Uhum. Então, na prancha dos meus pacientes, por exemplo, eu tenho até músicas em prancha. Então, música tem que ser trabalhada pelo musicoterapeuta. Eu acho assim, a música é uma linguagem universal, né? Eu acho que da mesma forma que a palavra não é só feita pelo psicólogo, né? Nós somos sujeitos que falamos, o que é importante é que o musicoterapeuta instrumentalize os outros profissionais a trabalharem com música da melhor forma possível para o seu setor. Entendi. A forma como o musicoterapeuta trabalha com música, ela é a nossa linguagem chão. Então, para mim é importante saber se aquela criança está fazendo um intervalo melódico maior, né? Se ele conseguia fazer um intervalo de segunda maior, agora está conseguindo fazer de terça maior. Isso é um avanço para mim. A forma como eu lido com a música é sempre diferente da forma que um fonoaudiólogo ou que um psicólogo lida com a música.
Então ele pode recorrer a alguns exercícios, Sim, como sim. da arte-terapia também. Também, arte E terapia. pode também orientar os pais ou treinar os pais para trazer, para integrar a terapia na rotina, né? Nos dias E esse dessa treinamento parental, vida diária da criança. ele não precisa ser um dia de reunião. Isso é uma coisa outra coisa que eu vi. As reuniões de devolutiva, elas são importantes. Sempre quando a gente precisa, a gente senta com os pais, a gente conversa numa reunião formal. Mas aquela devolutiva no final do atendimento, ela é fundamental para o pai. Por quê? Porque às vezes naquela devolutiva do atendimento, a criança naquele dia trouxe uma coisa que está angustiando ele em casa. Então, o psicólogo precisa saber daquilo naquele dia. Tipo, aconteceu alguma coisa em casa, tive um arranca-rabo com meu marido, não consegui ir na frente dele, ele viu tudo. Aí a gente começa a entender o que está acontecendo mais. Né? E aí a gente pode dar uma devolutiva, uma acolhida nessa mãe. Quem nunca, né? Uhum. A gente não vai ser perfeito como pai e como mãe. E a gente também tem que ter essa sensibilidade. Quem nunca? Quem nunca? Às vezes, assim, a gente que é profissional de saúde, quem não é mãe ainda, né? Saibam que vocês vão ser mais cobrados quando vocês forem mães. E é importante vocês também aprenderem a lidar com isso. E é muito importante sempre se colocar no lugar do outro. Uma coisa que me veio aqui à mente, esses jogos tradicionais, que muitas vezes os pais tiveram alguma vivência e pode trazer também. Jogar xadrez com o filho, jogar mal, carta, rouba-montinho, ludo, dama, boliche, o que for. E os jogos também, os jogos digitais, né? Os jogos digitais, a gente tem sempre muito cuidado. Por quê? Porque os jogos digitais, eles tendem a criança com TEA tende a fazer um hiperfoco no digital. E aí ele está ali no digital, o mundo em volta acabou. O desinteresse pelo outro. Né? Com o jogo, a gente quer o quê? Essa intenção comunicativa, que ele entre nessa brincadeira, que ele tenha alternância de turno, sabe que tem a minha vez, a vez do outro, né? Olhe, né? Olha quanta coisa a gente faz no brincar. Então, o digital, para mim, normalmente eu nunca sugiro o digital. Das imagens, das cores, acaba... Aquela aceleração. Porque a criança com TEA, isso é uma coisa que eu aprendi tarde, né? Meio burra velha. Que a criança, ela não pensa por palavras, ela pensa por imagens. A criança até 3 anos, ela também tem esse pensamento muito focado com a imagem. Até que você fala assim para a criança: filho, você quer suco ou água? Ele vai falar sempre o final, água. Porque ele não tem a palavra água, você tem que mostrar, você quer o suco ou a água? Aí ele vai apontar, não, quero esse. A criança com TEA, ela vai perdurar, às vezes até na idade adulta ela pensa por imagens, né? O pensamento dela é um grande Google de imagens. E isso provoca 2 questões. Primeiro, a conexão é difícil. Vocês têm contato com pessoas com surdez? Não. Pois é, eu tive pouco tempo. Mas qual a grande dificuldade da Libras? Não tem os conectivos. Você tem um código para suco e um código para laranja. Então é suco, laranja. E são imagens que também eles vão fazendo na cabeça. E é esse conectivo que falta no pensamento da criança com TEA. Depois, a pessoa surda, ela até desenvolve esse conectivo, mesmo não estando na Libras. Ela, a estruturação do pensamento deles é uma estruturação típica, muitas vezes, então ele vai conseguir construir esse conectivo. A criança com TEA, não. Então, para ele linkar suco com a laranja, não é uma coisa imediata. Uhum. E a gente não sabe por quê, eu acho que é uma coisa que a gente podia sentar para fazer uma pesquisa depois, Rusten, é porque que a criança com atraso de linguagem de uma forma geral, ela vem aprendendo, ela apreende a língua mãe como um estrangeiro. Da mesma forma que a gente aprendeu o idioma, a gente tem que decorar alguns diálogos para poder fazer a conexão com a linguagem, a criança com TEA, né, e com distúrbio específico de linguagem também acontece isso,
ela precisa aprender o idioma natal como um estrangeiro. Então, os links não são automáticos. E se você falar muito com a criança vai fazer um comportamento disruptivo porque ela não entende absolutamente nada do que você está falando. Nem a fala e nem o rosto, porque a teoria da mente também não tem. Não é automático como um bebê. Às vezes o bebê é pequenininho, por exemplo, meu sobrinho neto só faz assim. Aí ele fica... Aí vai, não pode. Aí ele tira a mãozinha para falar de novo. Não. Aí, aí vai tirando. Já entende. A criança com TEA não tem isso. Não é automático. Às vezes, quando a gente está fazendo como que a criança perceba essa linguagem, você olha aqui, vê se eu estou gostando, vê se eu estou feliz. Olha aqui, tem que mostrar o rosto diferente para que ele entenda o que é uma expressão de insatisfação, porque não é automático. É uma coisa que me veio também aqui agora. Então, aqui na sua clínica aqui, você entende que o psicólogo, ele vai então, além de atuar ali na reabilitação, usando uma ABA, que é uma terapia tradicional, posso dizer assim, uma ciência, né? Uma ciência, ABA é uma ciência. E ele recorre a exercícios de outras áreas. Sim, a gente trabalha num olhar multidisciplinar, então, sempre. Seria terapias combinadas. Então, sim, pensando primeiro na heterogeneidade clínica e como essa criança chega, né, passa por uma avaliação, né, lógico, você vai então elaborar um plano de intervenção que vai considerar, né, claro, o tratamento integrado, vai envolver profissões diferentes, mas dentro da psicologia vai haver uma necessidade muitas vezes de aplicar não somente aquela terapia tradicional, como recorrer a uma terapia mais nova ou ferramentas. Ou mesmo, ferramentas né? diferentes, né? A gente, por exemplo, eu gosto muito aqui, tem uma neuropsicóloga de João Pessoa, não sei se vocês já ouviram falar, a Wandersônia Medeiros, ela foi a criadora de uma modalidade de tratamento que até a gente tem aqui, né, que é o TEATIM, né, que é um grupo de TCC, né, é um projeto, né, baseado na terapia cognitivo-comportamental para adolescente, para trabalhar a habilidade social de adolescente com TEA com nível de esporte 1. Mas a Wandersônia elaborou vários recursos, né, livros, o baralho, ela fez uma adaptação da TCC para o sujeito com TEA, é fantástico o trabalho dela. E esses materiais, a gente está ali e muitas vezes a gente usa não só com nível de esporte 1, a gente usa com nível de esporte 2, né? A gente faz uma adaptação para o 3. Por quê?